Vamos lá, hoje a gente tem mais dica de leitura. O livro Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil, lançado pela editora Cotter, que denuncia os crimes de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O escritor, jornalista também, é o Milton Alves, que participa agora aqui com a gente. Oi, Milton. Deixa eu ver se ele já está conectado. Oi, Thalita. Já. Oi, Thalita. Tudo bem com você? Tudo bem. Milton, eu conversava inclusive agora com o Miguel Stedley, ele chegou a citar essa crise no Podemos por conta da candidatura, né, de Sérgio Moro. Daí eu queria começar a nossa conversa com esse aspecto. Eu acho que surpresa não há em relação a essa candidatura, né? Ainda mais para uma pessoa como você que vem estudando esse tema da Lava Jato, o quanto foi um processo político, né? Mas talvez seja uma surpresa essa baixíssima adesão ao candidato Sérgio Moro à presidência. Como que você tem visto isso? Acredito que seja isso. Eu acho que o Sérgio Moro está tentando levantar uma candidatura e a expectativa deles é que já no final do ano e nesse início de 2022 ele tivesse condições de apresentar uma performance melhor, 15%, 13%, mas é uma candidatura estagnada, não consegue empolgar o próprio Podemos e, crescentemente, vem se desmoralizando politicamente. Eu acho que esse último escândalo do seu contrato com a Álvares e Marçal foi praticamente uma pá de cal na sua candidatura, né? Um desgaste muito grande para quem pregava uma campanha moralista, uma campanha que perseguiu os políticos, perseguiu o sistema político, isso eu falo no livro, né? A Lava Jato criminalizou a política, criminalizou o sistema partidário e hoje ele troca de lado, vem para a política e está encontrando as dificuldades, deixou a toga e está encontrando as dificuldades para viabilizar o seu nome como nome para disputar a terceira via. Então isso chama atenção bastante. No meu caso, a gente acompanha a atividade deles aqui em Curitiba e sempre teve um viés político, Thalita, sempre teve um viés político, sempre as ações espetaculares, filmadas pela Globo, de madrugada, principalmente contra políticos e empresários, eles faziam coletivas antes e depois, havia toda uma preparação política para aquele circo da Lava Jato. Milton, você acredita que, inclusive, essa baixa adesão ao candidato Sérgio Moro tem relação com o desvendamento do que foi a Operação Lava Jato? Hoje, boa parte dos brasileiros já entende se tratar de uma operação política que serviu para tirar o ex-presidente Lula da corrida eleitoral ali em 2018. Você acredita que já há essa compreensão por parte de parte da sociedade brasileira? O meu livro aborda isso. A Lava Jato ela empolgou, em 2014, 15, quando ela iniciou, empolgou setores da população. Porque pela primeira vez se viu pessoas do andar de cima presas, né, como se diz, né? Mas ela foi tendo cada vez mais um viés de criminalização da política, em particular do PT. A partir de 2016, ela passou a ser um instrumento claramente político, de desestabilização do governo da Dilma, Thalita. A Lava Jato passou a ser uma plataforma da oposição de direita à Dilma, do PSDB, de setores agressivos do empresariado, e a gente sabe, depois da Vaza Jato, da Operação Spoofing, a gente ficou conhecendo toda uma sombra, e o meu livro já levanta isso, toda uma sombra que estava por trás, um suporte, uma ligação internacional com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com os organismos de segurança dos Estados Unidos, a CIA, o FBI. Então, é evidente que o desgaste do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, dos procuradores, aqui eu vivia a República de Curitiba, eles tinham, Thalita, isso muita gente não sabe, eles tinham acampamento próprio, eles tinham jornais, materiais de divulgação das operações. Eles faziam campanha de outdoor, inclusive tem problemas em relação a isso, né? Que se revelou. Ou seja, era desde o início uma operação com uma plataforma política de lançamento, um projeto de poder, e isso se confirma. Se confirma, e você, como colocou, foi um fator de desestabilização do governo Dilma, abriu espaço para o golpe, e o Moro depois estava como ministro da Justiça, inclusive negociando
uma vaga no Supremo. Isso não deu certo, porque ele brigou ali com o Bolsonaro, mas agora tenta essa candidatura artificial para a presidência. Então, esse também é um resultado do desgaste da Lava Jato, que trouxe um passivo econômico, social para o país, destruiu empregos, toda a área da engenharia nacional foi afetada, vários engenheiros hoje se transformaram em engenheiros que estão dirigindo táxi, foram para o Uber, e o Sérgio Moro é responsável também pela quebradeira da economia, por essa recessão que o país vive. Ele também tem que ser cobrado por essa conta. Além da conta de desestabilizar o país, de criar uma bagunça institucional, ele também é responsável por essa situação econômica que o país vive. Milton, você falou sobre essa questão de Curitiba, né? Inclusive, eu acho que foi ontem, dia 2, exatamente, saiu essa Paraná Pesquisas, né, que mostra a situação da corrida presidencial no Paraná. E Lula lidera, parece que em 40% das intenções de voto. Bolsonaro teve queda nas suas intenções de voto. Sérgio Moro também em queda. O único que parece que teve realmente aumento de intenções de voto foi o ex-presidente Lula. Como que você vê essa questão eleitoral aí em Curitiba hoje, em relação, inclusive, à sociedade curitibana? E como que você tem visto isso? Eu nunca concordei, Thalita, que aqui fosse o epicentro da direita. É evidente que tem uma direita, como tem no país inteiro, tem a extrema-direita, tem grupos organizados até com traços neonazistas e tal, mas isso tem no país inteiro, né? Mas aqui nós já tivemos governo progressista, inclusive o governo Requião. Lula foi vitorioso em diversas eleições aqui, Thalita. Hoje o Lula ganha praticamente em todo o estado, com exceção do Oeste, uma pequena diferença, que é uma área de forte agronegócio. Mas acredito que daqui a alguns meses o Lula também vai ultrapassar na região oeste. Então isso mostra já esse novo quadro político. O Lula desperta a esperança de mudança. O Lula desperta a esperança para retomar o país, a plenitude democrática, a reconstrução nacional, econômica, que foi desgraçada pela Lava Jato também. E esse governo Bolsonaro, o governo de destruição do país, tem a responsabilidade também, não só da velha direita neoliberal, que deu apoio, que deu golpe, mas também do lavajatismo. Sem a Lava Jato não teria Bolsonaro também, é assim que eu penso, e o livro também expressa, em diversos artigos do livro, essa opinião. Sim. Milton, sabe que em relação ao candidato Sérgio Moro, né? Esses dias tinha um videozinho circulando nas redes sociais de Moro sendo questionado sobre política de combate à miséria, à pobreza aqui no Brasil, né? Sobre a plataforma de governo dele. E daí parece piada, porque parece que para cada problema ele tem uma força-tarefa de combate, que ele não sabe explicar, ele chamou só de uma força-tarefa de combate à miséria. Chega a ser piada, assim, realmente, essa atuação dele enquanto candidato tá para lá de ruim, e é sobre isso que eu queria falar. Ele bate muito nessa tecla de legado, de combate à corrupção que a Lava Jato deixa. Existe esse legado? O que você pensa? Não tem legado nenhum. A campanha Lava Jato foi uma campanha com esse viés político e também utilizando preconceitos que existem na sociedade, inclusive em relação à meritocracia. Hoje, um setor do Ministério Público foi capturado por esse discurso populista, um discurso elitista, um discurso punitivista, e ela não foi na raiz, porque ela não combateu de fato os setores que geraram a corrupção. Ela, na verdade, desmontou, porque você tem que combater os agentes da corrupção. Se tivesse algum executivo comprovadamente envolvido, ou algum diretor, proprietário de empresa, você tinha que agir sobre esse cidadão e não desmantelar as empresas. Então, ela acabou tendo esse efeito de destruição da economia nacional. Causou um dano tremendo. E também no aparelho judiciário, isso aconteceu o seguinte, Thalita, ocorreu barbaridades. Então, havia pequenos Moros nos municípios. Então, muitos prefeitos foram caçados por simples fato de não preencher exatamente uma prestação de contas, pequenos detalhes. Houve uma judicialização da política generalizada. E o Supremo Tribunal demorou a reagir. Havia toda uma campanha midiática, evidente que o Moro
foi bafejado, estimulado pela mídia corporativa, em particular pela Rede Globo. Isso deu muita força política para a Lava Jato. E o Supremo ficou acuado muito tempo. Então a Lava Jato cresceu nessa esteira, porque ela partiu de uma investigação localizada em Londrina, expandiu, passou a ter braço em São Paulo, braço no Rio de Janeiro, com operações espetaculares. O Moro passou a ter uma projeção nacional e internacional, um juiz de primeira instância, uma força-tarefa localizada em Curitiba, passou a ser um fator político na conjuntura nacional. Ou seja, eles ganharam muito poder. E aí, a partir daí, você lembra, eles tentaram fazer uma fundação até para ter uma presença maior já num projeto de poder que foi se revelando. Eu acho que no meio do caminho houve tropeço. Eu acho que o grande tropeço do Moro foi optar por entrar no governo Bolsonaro, naquele jogo de poder do governo Bolsonaro, e as maracutaias que foram surgindo no governo. Ele passou a ter problemas de relacionamento, porque ele teria dificuldade para manter o seu discurso, foi para a iniciativa privada, numa operação também nebulosa, porque, veja só, na outra ponta, quem cuida, ele foi para Álvares e Marçal, corrigindo, quem cuida hoje da recuperação judicial de várias empresas que foram, inclusive, atacadas pelo Moro, criminalizadas, perseguidas pela Lava Jato, é essa empresa, e ele vai para essa empresa, ou seja, aquele fenômeno chamado da porta giratória, e passa a ganhar milhões para acompanhar esses processos de recuperação judicial. Ele precisa, inclusive, explicar isso, que está mal explicado, é preciso cobrar, é preciso que ele preste contas ao país sobre esse gesto. É mais um, digamos assim, crime do Moro, do lavajatismo, que mostra realmente a sua face. E agora lança uma candidatura artificial, Thalita. Ele não tem proposta, ele não conhece a realidade do país. É uma pessoa que foi formada no judiciário, um quadro de primeira instância do judiciário, não tem maiores conhecimentos jurídicos. Ele chega a propor uma Corte Nacional Anticorrupção, que não existe no nosso ordenamento constitucional, ou seja, uma corte de exceção. E quando ele fala de programas sem nenhuma base, sem nenhum preparo, ou seja, uma candidatura totalmente artificial, mais uma armação de setores da extrema-direita para tentar brecar uma vitória popular, um triunfo popular que cada vez mais se avizinha com a candidatura do Lula. Hilton, acho que só para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os passivos econômicos e sociais deixados pela Lava Jato. Hoje eu estava lendo, inclusive, sobre a cratera do metrô em São Paulo, que, de certa forma, há implicância também da Lava Jato, porque as obras foram paralisadas em 2016 e depois se deu um rompimento com empreiteiras que estariam envolvidas na Lava Jato. A partir disso, a obra foi entregue, então, para a Acciona, que é essa empresa espanhola, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esses passivos econômicos e sociais também, é claro. No livro eu falo bastante disso. Você tocou um exemplo real que todo mundo está vendo. Ali era uma empresa de engenharia nacional. Várias obras, Thalita, foram paralisadas no país inteiro em função da Lava Jato, suspensas, ou seja, foi uma quebradeira. Se fala em quase 200 bilhões de investimentos, 200 bilhões de investimentos que a Lava Jato paralisou no país. Empresas. Uma ação internacional. A engenharia nacional foi construída ao longo dos anos, de décadas, com a expertise dessas grandes empresas, ou seja, tudo isso foi destruído. Se fala o Diese fez o levantamento, Thalita, cerca de 4 milhões e 400 mil trabalhadores foram desempregados. Então a construção pesada foi duramente golpeada. A construção pesada foi duramente golpeada pela Lava Jato, mas não só. O setor de petróleo e gás, afetando duramente a economia do Rio de Janeiro. Toda a cadeia produtiva da Petrobras, que diversos municípios do país inteiro vivem em torno disso, inclusive afetando também os setores de serviços. Então a Lava Jato teve também esse papel
de destruição da economia nacional. 2016, 2017 teve também essa componente que influenciou na queda do PIB. Né? Isso dentro daquela situação de conflito onde o governo Dilma era sabotado politicamente no Congresso e a Lava Jato numa ofensiva que contribuiu para o caldo de cultura que acabou em 2018 com a prisão do Lula, obra também da Lava Jato, facilitando a chegada da extrema-direita ao governo. Então, essa responsabilização, como você levantou na pergunta anterior, talvez a população já está com maior clareza do papel efetivo e o resultado final que não interessa. A Lava Jato não só combateu a corrupção, favoreceu a corrupção. Você viu agora no final do ano alguns procuradores, inclusive o Deltan, que não está mais no Ministério Público, auferindo R$250 mil de diária, de vencimentos. Ou seja, essa é a Lava Jato. Ela cada vez mais vai se desmascarando e teve esse efeito danoso na economia nacional. Milton, deixa eu dar de novo o livro aqui para que todos conheçam, chama Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil. Vamos colocar a capa e também o link para quem quiser adquirir o livro, é cotter.com.br, a editora responsável, então, por esse livro. Milton, agradeço demais sua participação, a conversa que você teve aqui com a gente, é claro, sua disponibilidade. Um abraço para você e até uma próxima. Um abraço e sempre à disposição. O livro tem um prefácio da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que também tem estado na linha de frente nesse combate aqui no Paraná para desmoralizar essa Operação Lava Jato, que hoje o país inteiro conhece. Obrigado. Obrigada, Milton. Até uma próxima. Esse é Milton Alves, jornalista e escritor, participou aqui com a gente falando sobre Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil.